Para você que se conecta no YouTube, eu sou o Frank Varela e estamos de volta com mais um vídeo do seu canal Motovlog Realidade Extrema, porque aqui o papo é real. E depois de um tempo aí sem gravar vídeos, as férias de janeiro acabam atrapalhando um pouco, a gente fica meio fora do ar. Estamos de volta aí e hoje quero falar de um assunto não é tão importante, mas é um assunto que as pessoas, muita gente aí tem dúvida e tem vontade de conhecer um outro país, e não tem o mínimo conhecimento, não tem informações sobre o que fazer para deixar o Brasil nas suas férias e conhecer um outro país, né? Normalmente as pessoas nos seus períodos de férias viajam para dentro do Brasil, conhecer outras cidades, outros estados e é óbvio que no Brasil a gente tem muita escolha legal aí, tem muita cidade bacana, principalmente nos nossos litorais aí. Mas tem muita gente que tem vontade de conhecer um outro país e não conhece aí os procedimentos de viagem, ou às vezes nem sabe que existem procedimentos de viagem para deixar o Brasil, para conhecer um outro país. Então eu vou começar aí hoje uma microsérie de vídeos explicando como é que se faz para visitar alguns países. E eu vou começar com aquele que talvez tenha a maior dificuldade aí de conseguir visto, que é os Estados Unidos da América. Mas antes do visto, a gente precisa retirar o nosso passaporte. Então eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, mas é óbvio que eu vou fazer isso resumidamente, porque senão o vídeo fica muito grande. E eu vou colocar na descrição do vídeo aí os links com informações mais detalhadas sobre como retirar o passaporte. Então a primeira coisa que você deve fazer para retirar o seu passaporte é acessar o site da Polícia Federal. Então, o link do site está aí na descrição. Você acessa lá o site, vai no linkzinho lá de informações de retirada de passaporte. Tá bem claro lá. Também vou deixar esse link direto já aí embaixo para facilitar ainda mais. E analisa a documentação que você precisa ter para retirar o seu passaporte. Resumindo, do ponto de vista da documentação, você precisa dos seus documentos pessoais, comprovando que você é você mesmo, tais como identidade, CPF, carteira de habilitação. Se você for homem, entre 18 e 70 anos, você tem que ter a sua comprovação aí de serviço militar. Se você deu baixa, sua reservista, se você estiver na ativa, comprovar que você está na ativa. Enfim, você tem que ter lá um comprovante de serviço militar. Se você for menor de idade, eu vou deixar o linkzinho aí para você olhar mais informações sobre a
a sua documentação de menor de idade. Então, normalmente são os documentos pessoais, mas que o link aí deixa bem claro o que você precisa. De posse de todos os documentos, e tem que ser originais, viu? Tem que ser documentos originais. A Polícia Federal, lá na hora da entrevista, eles tiram cópia de todos esses documentos e registram a originalidade deles e ficam com essas cópias. Então você tem que estar com os originais, não precisa tirar cópia. Você leva os documentos originais lá na Polícia Federal no dia da entrevista. Depois de ter posse de todos os seus documentos pessoais, você então preenche o requerimento de solicitação de passaporte, que está lá no site também. E esse documento vai gerar uma GRU, um boleto de cobrança de imposto para você pagar a sua taxa. Na verdade não é um imposto, é uma taxa de retirada de passaporte. Não me lembro exatamente o valor hoje, mas se eu não estiver enganado é R$157. Mas também está aí no site, você vai ver a informação. E aí você imprime esse boleto, paga a taxa de passaporte. E aí, depois de preenchido esse requerimento de solicitação de passaporte, é o requerimento que gera o boleto, tá? Vocês vão então marcar a entrevista. No próprio site também tem lá um espaço para você preencher e marcar a sua entrevista lá na Polícia Federal. E aí você procura o posto de atendimento mais próximo aí da sua casa e leva a documentação, a quitação de pagamento. E então eles vão fazer a entrevista com você. É uma entrevista simples, não é uma entrevista. Eles vão ficar te questionando sobre isso, sobre aquilo, não. Eles querem só analisar a documentação, ter certeza que você é você mesmo. Então você tem que ir, tem que ser você. E aí eles vão tirar sua foto lá na hora, vão fazer todos os procedimentos e vão fazer a solicitação do seu passaporte. É bem simples, é bem tranquilo, não tem nenhum tipo de problema isso. Basta seguir o passo a passo que eu coloquei aí na descrição do vídeo. E se você acessar o site da Polícia Federal, você vai ver que as informações estão bem claras lá, bem tranquilas, e não vai ter problema nenhum para você retirar seu passaporte. Eu acho que essa é uma informação válida. Tem muita gente aí que não viaja porque acha que é difícil, que é complicado, e às vezes nem sabe que tem que ter um passaporte. Enfim, se você quer conhecer um outro país, você precisa do seu passaporte. É o primeiro passo para conhecer um país lá fora. Então dá uma olhadinha aí no mini tutorial que eu fiz aí na descrição do vídeo. E depois acessa o site da Polícia Federal para seguir adiante e fazer o pedido do seu passaporte. Mas, como eu disse, a gente ia começar hoje com os Estados Unidos, que, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma o visto mais difícil de ser conseguido. E aí vem a segunda questão das viagens para o exterior. Para você conhecer um outro país, você precisa ter o passaporte. E para entrar nesse outro país, o consulado daquele país, a embaixada daquele país tem que permitir, ou o Ministério das Relações Exteriores daquele país tem que permitir que você entre naquele país. Eles te dão uma permissão. Olha, você quer vir visitar o nosso país, está aqui a permissão para você visitar o nosso país. Sem essa permissão você não pode entrar em outro país no mundo lá fora. Você não pode. Se você não tiver essa permissão,
certamente no aeroporto você vai ser deportado e vai ser devolvido para o Brasil. Você não vai chegar nem a entrar, né? Em cidade nenhuma, em país nenhum. E essa permissão que esses países dão se chama visto. Então, se você vai para algum outro país, você tem que fazer a solicitação do visto. A não ser que você esteja no Mercosul. Países aqui do Mercosul que têm relações comerciais e políticas com o Brasil que permitem que você acesse esse país sem um visto. Casos de países parceiros do Brasil aqui, como a Argentina, o Paraguai, enfim, os países aqui da América, a grande maioria dos países da América do Sul que estão no Mercosul, dos quais você não precisa de visto, apenas do passaporte. É bom ter o passaporte, um documento de identificação, mas o visto não é necessário nesses países. E em Portugal, né? Portugal, que é país irmão nosso, que foi o nosso colonizador aí. Então lá em Portugal também, brasileiro não precisa de visto. Se você quer conhecer a Europa, por exemplo, você vai para Portugal. Você acaba tendo um acesso bem legal, bem mais tranquilo lá pela Europa. Mas depois eu falo da Europa. Hoje eu tô falando de Portugal só para ter ideia de países que a gente pode entrar sem o visto. Mas hoje o foco é os Estados Unidos. E para conseguir o visto para visitar os Estados Unidos, a coisa já é mais complicada. Não vou nem adentrar muito nos detalhes não. Vou colocar o link aí também da Embaixada dos Estados Unidos para vocês acessarem as informações. O site está todo em português, então você não vai ter dificuldade para analisar essas informações que você precisa para tirar um visto para os Estados Unidos. Mas eu vou dar algumas informaçõezinhas básicas e rápidas aqui sobre como é que você vai conseguir esse visto. Bom, primeiro, a página de requerimento de pedido de visto, ela está toda em inglês. Está toda em inglês. E aí as pessoas falam, poxa, mas está em inglês, como é que eu vou ler e responder as questões lá? E eu já vi muita gente gravando vídeo aí falando sobre isso e na verdade ou não sabe ou se esquece de avisar que o site hoje, mesmo estando todo em inglês, esse requerimento de solicitação de visto, tá? Mesmo estando todo em inglês, ele é traduzido para o português, viu? Quem não sabe, basta você colocar o cursor do mouse em cima da pergunta que eles estão fazendo para você e você vai ver lá que o termo, a pergunta, ela é traduzida imediatamente para português. Aparece assim do lado a pergunta em português. Então, do ponto de vista da língua, da dificuldade aí da comunicação, também não existe. Eu vi muita gente falar, mas tá tudo em inglês, é difícil. Não é. Tá escrito em inglês, mas na hora que você posiciona o cursor do mouse em cima, ele automaticamente traduz para o português. Então você não vai ter essa dificuldade da língua. Segunda coisa que eu quero deixar aí claro para vocês na hora de responder essas questões do visto americano é a seguinte: não minta. Não adianta tentar enganar os caras. Ou vou mentir sobre isso aqui porque eles não vão saber mesmo, vou mentir sobre aquilo ali porque eles não vão saber mesmo. Não funciona. Papo sincero, papo real aqui com vocês. Não funciona. Então se preencha lá o requerimento sem mentir. Fale tudo que você tem que falar sem mentir. A mentira não funciona com esses caras. Eles descobrem e já era. Porque você, na hora de ir pedir lá o seu visto, você vai marcar uma entrevista também. E essa entrevista deles é mais pesada do que a Polícia Federal, é tranquilo. A do visto americano é mais complicada. Eles vão com certeza começar a te fazer perguntas para tentar te pegar em contradição. E se você mentir na hora de responder o formulário online, você certamente vai ser pego.
eles vão negar seu visto. Então não minta sobre o seu visto. E tente demonstrar o máximo de vínculo com o Brasil. Família que você tem no Brasil, emprego que você tem no Brasil. Documente bem isso, tenha documentos para comprovar. Comprove o seu vínculo com o Brasil. Quanto mais você comprovar que você tem vínculo com o Brasil, mais fácil de conseguir o visto será. Então as dicas iniciais para conseguir o visto são essas, e acesse aí o site que vocês vão ver que não vai ter problema. Tem que pagar uma taxinha lá em dólar, tá? Tem que pagar num banco deles, no banco indicado por eles. Então o visto para os Estados Unidos já é um negocinho mais complicado. Eu tô achando até que eu vou ficar por aqui nesse vídeo e vou gravar um outro, talvez ainda hoje, falando mais sobre o visto para os Estados Unidos, que eu acho que o visto para os Estados Unidos é mais complicado e precisa de informações mais serenas. Mas enquanto isso, você vai dando uma olhada aí no site, vendo as informações. É bom que você já vai se inteirando e a gente discute mais isso aí no canal, nos comentários. Então a gente fica por aqui com esse vídeo. Gravo um outro logo sobre os vistos americanos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí clicando em gostei, compartilhe. Não esqueça de inscrever-se no canal e a gente volta depois com mais um vídeo aí explicando o visto americano. Canal Motovlog Realidade Extrema, porque aqui o papo é real.